Queria compartilhar um pouco da minha história com vocês hoje, de uma situação que acredito que todas vocês já passaram ou vão passar. Em algum momento a gente não vai conseguir ir contra isso, talvez até você está vivendo isso nesse momento. É quando a gente se sente extremamente sobrecarregada com tudo aquilo que a gente está passando, com vários problemas que a gente está vivendo e que nós mulheres hoje temos uma grande dificuldade, que a gente precisa até entender isso, porque é um mal da nossa sociedade, dessa necessidade de dar conta de tudo, nessa necessidade de ser perfeita, nessa necessidade de estar sempre acertando. E eu tenho uma dificuldade muito grande em não errar. Então, assim, para mim é uma dificuldade muito grande eu planejar algo, eu me esforçar muito por alguma coisa e aquilo ali não saiu conforme eu planejei. E aí, assim, às vezes no trabalho, em situações assim naturais da vida, a gente aprende a lidar com essas frustrações. Eu já aprendi a lidar com essas frustrações, fico chateada, mas consigo entender que foi parte do processo e ok. Mas o que eu tenho percebido é que muitas vezes eu tenho vivido momentos de dificuldade, momentos onde eu me senti sobrecarregada e eu não me senti livre. Na verdade, não foi nem livre, talvez eu não me senti à vontade de pedir ajuda. Eu já falei para vocês várias vezes, eu tenho uma psicóloga maravilhosa que me acompanha e eu vi que eu estava no momento de eu precisar retomar isso. Eu fiquei um tempo indo de vez em quando. E o que aconteceu? Aconteceram situações na minha vida onde eu entendi que sozinha eu não estava mais dando conta. Eu precisava de ajuda para, primeiro, entender o outro, e entender que às vezes não dar conta não está me desmerecendo. Eu não sou menor do que o outro, ou não deixo de ser uma boa mãe porque eu não dei conta de fazer tudo. Eu não deixo de ser uma boa esposa porque eu não dei conta de fazer tudo. Eu não deixo de ser uma boa profissional porque eu não dei conta de fazer tudo, porque é humanamente impossível dar conta de tudo hoje com o tanto de atividades que a gente faz. E eu acho que essa cobrança é uma cobrança muito ruim. E se a gente não colocar um basta, a gente vai começar a adoecer. E o que estava acontecendo comigo é que eu estava vivendo momentos na minha vida onde eu precisava realmente de algumas pausas e eu não estava escutando isso. Aconteceram situações na minha vida, não é de problemas graves, tá, gente? Situações do cotidiano, assim, que acontece com você, comigo. Vocês sabem que meu filho mora fora, é muito difícil essa... Eu acho que eu aprendi a viver, entender que é o sonho dele, apoiar, mas não deixo de sofrer a ausência dele, não deixo de sofrer ele não estar no dia a dia da minha vida mais, eu não deixo de sofrer, de sentir falta daquela rotina cotidiana que às vezes vocês têm, a gente só sabe que ela faz muita falta quando você para de ter. Pais que não têm mais os filhos em casa vão entender o que eu estou falando. E eu acho que eu vivi isso muito cedo, porque o Pedro saiu de casa aos 16. Então, para mim, comecei a ter a síndrome do ninho vazio muito cedo. Então, ele também não estava pronto, nós não estávamos prontos e foi uma situação muito difícil. E, ao mesmo tempo, a gente aprendeu a lidar com isso juntos. Eu e o João, a gente sempre apoiou tudo que ele fez e nós dois sempre estivemos ao lado dele em todos os momentos. Mas eu comecei a perceber que eu estava me sentindo sobrecarregada. E o João sempre falava para mim, Lia, você tem uma necessidade muito grande de dar conta de tudo. Você tem uma necessidade muito grande de fazer tudo perfeito. E, às vezes, qualquer crítica ou qualquer coisa que a pessoa fale, de coisas bobas, você não está percebendo, mas você está tendo uma reação muito maior do que precisava. E aí eu comecei a pensar, e com isso eu comecei a entender que eu precisava dessa pausa. E essa pausa veio na minha vida em momentos que eu vivi outros problemas maiores. E aí eu comecei a entender o seguinte, aonde eu estou nisso? Aonde a Lia está nisso? Aonde está o meu bem-estar? Aonde está o meu bem na minha psique? Porque não adianta nada a gente estar bem para cuidar de tudo e não estar bem com a gente. Então eu comecei a me priorizar, comecei a priorizar a minha terapia novamente, comecei a fazer coisas que eu acho que me motivavam. Voltei a meditar, que é uma coisa que eu vou falar para mim, que me ajuda muito a me desacelerar. Eu tenho uma mente muito acelerada, eu acho que um dos maiores problemas que eu tenho hoje é essa mente acelerada que eu tenho. Eu penso demais em tudo que vai acontecer, eu já planejo daqui 1, 2, 3 meses. Sou uma pessoa muito, muito, muito ativa e eu acho que com isso acaba me prejudicando. Então eu comecei a fazer assim, comecei a entender que a sobrecarga, ela estava começando a ser física, então eu estava sentindo muito cansaço, já chegava à noite e não conseguia dormir bem, minha cabeça não descansava. Com o tempo,
Parei de dormir muito bem, comecei a ficar cansada, não deixei de fazer nada, fui aumentando as minhas atividades. Eu sentia como se eu fosse um carro que a gasolina tá acabando e eu não abasteci o carro. E aí eu tô usando o carro no limite, assim. Você vai levando o carro para um limite onde você sabe que uma hora aquilo ali não vai funcionar e vai parar. Então, assim, você vai ter um problema grave ali com o motor, vai acontecer alguma coisa. E era isso que eu sentia. E aí eu comecei a entender algumas coisas e tentei, de alguma forma, desacelerar. Com isso, eu acho que eu fui percebendo que, além da sobrecarga física, estava sendo uma sobrecarga emocional, que eu acho que é o segundo passo para esse sentimento que nós mulheres temos de dar conta de tudo, de ser perfeita em tudo, de, sabe, de sempre estar à disposição de todas as pessoas. E aí a pessoa te mandar um WhatsApp, você acha que você já tem que responder na hora, um e-mail. E aí, enfim, aí são coisas do trabalho, são coisas pessoais, é a casa, é o marido, é os filhos, é você, é a sua academia, é a terapia. Aí quando você vê, você já está super sobrecarregada e não está entendendo. E aí eu acho que foi quando eu comecei a entender que eu precisava ter essas pausas. Ainda não está sendo fácil esse processo, ainda estou num processo de conhecimento, não vou falar para vocês que eu superei tudo, mas o que eu quero dizer para você é: você não está passando por nada que não seja normal. Eu vi atletas chegando perto de uma competição, elas chegaram para pesar, elas desmaiavam. Mulheres que estavam no meio de uma fila, onde ela estava super angustiada e aí ela desmaiava. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o meu corpo chegou no limite. O nosso corpo, ele começa a dar sinais de falhas. Se nós não enxergarmos essas falhas, uma hora ele vai pifar de vez. Por que nós ficamos doentes? Por que existe a doença emocional? Porque a doença emocional, ela começa com uma angústia, com medo, com uma insegurança, com os pensamentos acelerados, com várias situações. Daí ela já vai para a parte física. Porque ela está tentando te dar sinais, olha, não está tudo bem, olha, não está tudo bem, olha, não está tudo bem, e você não está ouvindo. E aí ela faz o quê? Ah, você não está enxergando, eu vou lá e vou desligar a chave central. Então é como se nós fôssemos uns fios e esse fiozinho começou a desencapar. E aí ele deu um choquinho, você vai vendo aqueles sinais que vão aparecendo e aí vai desencapando mais e vai dando mais choques e mais choques. E isso é como se fosse o nosso corpo. Chega uma hora que ele fala, olha, ela não vai parar, então eu vou parar ela. E aí, de alguma forma, eles fazem a gente parar. Vai vir uma doença, vai vir um medo, vai vir uma síndrome do pânico. Por que a gente está tendo tanta síndrome do pânico hoje? Por que a gente está tendo tanta crise de ansiedade? A crise de ansiedade, ela não começa já tendo crise de ansiedade, onde você não consegue respirar. Não, ela começou lá atrás, com um pensamento, com medo, com uma angústia. Você não prestou atenção e aí ela foi aumentando, 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 ao ponto de chegar quase num surto. Quando chega nesse momento, se nós não pararmos e olharmos para a nossa dor, nós não vamos conseguir viver uma vida plena. Você não vai conseguir viver uma vida plena porque você precisa ir de encontro com aquilo que está, talvez, gritando dentro de você. Então, eu acho que a sobrecarga de nós mulheres vem muito mais da nossa cobrança do que a da cobrança do outro. E é isso que eu estou tentando em mim hoje. Eu acho que é uma dica que eu posso dar para vocês, é que eu tento mentalizar isso. Olha, tá tudo bem se não der certo. E aí eu falo às vezes para minha família, para meu marido, para meus filhos. A gente viaja muito às vezes e tem sempre alguma coisa inesperada que vai acontecer. Aí eu falo para eles, olha, eu não tô esperando nada de novo. Se acontecer alguma coisa, se não der certo, se der errado, tá tudo bem. E aí eu já falo com eles de uma forma para que eles não falem para mim me cobrando, porque aí eu já me sinto mais cobrada ainda. Então eu acho que é uma rede de apoio que nós precisamos ter. Tem funcionado comigo, eles têm me ajudado a lidar com essa minha dificuldade, que eu acho que é uma dificuldade de todas nós mulheres, porque a gente tem visto nas redes sociais, a gente tem visto nos cursos de autoajuda, a gente tem visto em coaching dizendo, você dá conta, excesso de positividade, vambora, vamos. Mas chega uma hora que o seu corpo não tá mais falando vamos. Seu corpo só quer uma pausa e falar assim, olha, vamos, mas antes de a gente continuar, eu preciso resolver esse problema. Vamos, mas antes de continuar, você precisa fazer as pazes com alguém, ou precisa para resolver esse problema para você conseguir ir além, senão você não vai além. Então, o que eu quero falar para você hoje é, você não precisa aceitar ser perfeito o tempo inteiro, está tudo bem, você não está sendo menor do que a outra pessoa. Tem muitas pessoas que eu seguia
que estavam me irritando com esse excesso de positividade. Então, assim, tipo, eu falava, gente, não tem como a pessoa ser o tempo inteiro 100% dessa forma. A gente sabe que existem problemas na vida de todo mundo. Então, isso pra mim não estava fazendo bem. Como não estava me fazendo bem, eu preferi chegar lá e dar um unfollow e falar assim, eu vou seguir pessoas que me motivem e que tenham uma vida parecida com a minha, que tenham uma realidade parecida com a minha. Não adianta eu viver e conviver com pessoas que têm uma vida oposta da minha, que é onde eu vou me sentir mal, onde eu vou me sentir menor, onde eu vou me sentir que eu estou um peixe fora d'água, entendeu? Não é isso que eu acho que é legal. O legal é, o diferente é muito legal, porque ele acrescenta na sua vida. Ele não pode tirar de você, ele tem que trazer algo novo. Então, se você está convivendo com pessoas em ambientes onde eles só estão drenando a sua energia, você já está cansada, você já está sobrecarregada, você já está triste, você já está deprimida, você já está ansiosa, você já está com um monte de questões emocionais e ainda você vai para um grupo onde parece que eles só drenam, não repõe a sua energia, está na hora de você repensar essa mesa que você senta. Então você tem que sentar em mesas onde elas estão sempre dispostas a acrescentar coisas em você. E talvez elas acrescentem coisas legais e bobas. Então eu falo pro João assim, então a gente está num momento de vida onde eu vejo que eu já estou cansado, eu falo, João, a gente tem que sair, vamos encontrar as pessoas que a gente sabe que elas não fazem o quê? Elas me dão energia. Encontro elas é como se eu estivesse sendo motivada a ter energias novas. E aí eu volto completamente recarregada. As minhas baterias estão recarregadas, a minha cabeça está recarregada, aquilo me dá ânimo para viver de novo. Eu vou lá, vou usar essa energia para 2, 3 meses, aí tem que depois parar, recarregar de novo e voltar. E assim é a vida. É como um carro. Abasteceu, ele tem o quê? Ele tem uma quilometragem que você vai conseguir andar. Mais que aquilo, você tem que parar e abastecer de novo. A gente é igual. Nosso corpo é assim. Então, você vai viver aí por 4, 5, 6 meses, talvez você dê conta de uma vida extremamente acelerada, mas você vai precisar de pausas. A vida, ela é feita de pausas. E às vezes são pausas bobas. É você ir para um restaurante com pessoas que você gosta, é ir no final de semana encontrar amigos que te fazem bem. Não são coisas caras, não são coisas que vão demandar de dinheiro, não é isso que eu estou dizendo. Isso é de relacionamento, de amizade, de conexão, de energia, que eu acho que é isso que vai fazer a diferença na sua vida, para que você não se sinta tão sobrecarregada mais. Falei um pouco, né, da minha experiência, daquilo que está sendo ou que foi a minha dor nesses últimos tempos, e eu acho que vai te fazer bem você repensar um pouco aí sobre a sua história.